Dando continuidade, vamos fazer a segunda apresentação, tá? Sobre o tema de navegação interior, de portos interiores. Nós temos aqui as malhas hidrorrodoferro-rodoviárias do Sudeste. Nós estamos dando o exemplo aqui do Sudeste, porque é tão grande o Brasil que a gente, se fosse falar de tudo, ia ter um ano para falar. Então vamos nos ater aqui na nossa região do Sudeste. Malha hidroviária do Sudeste com 7.000 quilômetros, utiliza apenas 2.500 quilômetros, movimentando no ano aproximadamente 6 milhões de toneladas. Movimentações comparativas, né? No Brasil, com esses 42 mil quilômetros que eu falei de hidrovias, nós movimentamos aproximadamente 40 milhões de toneladas, que agora já é 50, tá? E considerando carga de cabotagem. Isso considerando carga de cabotagem. E nos Estados Unidos, Mississippi e Missouri, em 6.250 quilômetros, eles movimentam lá mais de 400 mil toneladas ano. Então, a gente tem um potencial enorme para crescer aí nesse sistema. Rodovias está movimentando tudo que pode, né? O Porto 24 horas trabalhado com inteligência, ele evita esse trânsito aí, desde que tenha pulmões reguladores que eu vou falar nas próximas apresentações. As ferrovias, elas em 1999, elas foram feitas concessões em várias empresas privadas, né? Hoje a Rumo, ela detém 40% das ferrovias, mais de 40% das ferrovias do Brasil. Então, o país possui mais de 30.170 quilômetros de ferrovias no Brasil, né? Uma densidade de 3.400 quilômetros, densidade de transporte de 25.600 quilômetros por quilômetro quadrado, transportando 5% das cargas do país por ferrovia. É pouco, muito pouco. Porto de Santos está movimentando já 26%, que já está crescente, isso é muito bom, né? E dutovias é um transporte muito favorável, né? Que na região do Sudeste ela tem bastante potencial também, tem movimentado bastante. E áreas produtoras de grãos versus integrações intermodais. Então aí começa o raciocínio de verificar que não adianta você pegar todas essas produções e sair com transporte de ponta até um porto marítimo. Essas produções, muitas vezes o produtor perde uma parte da produção por falta de estocagem. Então, teria que ter mais pulmões de distribuição nas regiões do país, de forma que houvesse uma cadência de movimentação diária frequente, independente de navio esperando, que tenha navio esperando ou não, de forma que ficasse todos esses pulmões com condições operacionais e deles, com online, sairiam os caminhões ou ferrovias para os portos marítimos já com toda a estrutura preparada e premeditada, né? Prevista, né? Isso que é muito, muito fácil de entender pelo potencial agrícola que o país está tendo e em crescimento que ele continua, né? Aqui tem estima-se que atualmente o déficit de armazenagem no Brasil seja muito grande, porque eu não botei tudo. Aperto no armazém, projeção de déficit de armazém no país em milhões de toneladas, existe essa deficiência. Então, essa apresentação aí, o produtor perde 30 bilhões por essa apresentação que houve, desse valor do globo aí, por ano, por falta de armazenagem reguladora, tá? Aqui um exemplo que eu dou em todas as apresentações, nesses círculos brancos, é o potencial que nós temos nesses entroncamentos rodoferroviários e hidroviários, lá na hidrovia do Paraná, que poderiam ser pulmões reguladores, né? De forma que dali fosse feita uma coordenação online e bem em sinergia, né? De forma que tudo operasse. E o Porto de Paranaguá também,
E até eu já falei com o presidente do Porto de Paranaguá que ele pensasse nisso, porque eles estão fazendo um pulmão enorme no Porto de Paranaguá, um pouco próximo do Porto de Paranaguá. E eu acho que um pulmão todo ali concentra todas as cargas ali, já existe uma acessibilidade prejudicada por excesso de caminhão no mesmo lugar. E dessa forma aí, os caminhões poderiam ser melhor distribuídos e, enfim, sem fila, né? Cada caminhão já embarcava no seu silo, dali ia para lá, outro ia para lá, enfim. Aqui nós temos um padrão de capacidade das embarcações de um comboio, por exemplo, simples, com um empurrador. Ele ocupa um espaço de 80 metros, contando com o empurrador, e 12 metros de largura, né? E ele calando 2,80 metros, no caso aí, para essa carga de 1.200 toneladas. Isso seria necessário termos 25 vagões, ocupando 480 metros da linha de trilhos, né? E uma frota de 50 carretas ocupando 1,1 quilômetro, ou seja, 1.100 metros de rodovia, que em movimento ocupam 7,5 quilômetros de estrada, porque um não vai ficar na traseira do outro. Existem essas vantagens aí, e as hidrovias elas têm vantagem em todos os modais de um dígito, pelo menos. Então é só para vocês saberem isso aí. Há muitos anos, né, que se navega no mundo e no Brasil, né? Temos aí embarcaças convencionais, antigas, modernas, e não para de serem modernizadas, e todas com potenciais, e cada caso um caso. Então, dependendo da classe da hidrovia, nós temos uma característica de embarcação própria, né? Então, não adianta você querer colocar numa hidrovia de classe 4 um comboio classe 2, que não posso carregar meu comboio todo. Não vai poder, porque não vai poder ter aquele calado que se tem na classe 2. E eu posso te garantir que qualquer navegação de hidrovia com calado até de 1,20 m, que são balsas que calam um pouco, eles têm vantagens econômicas, financeiras e ambientais fora do comum, tá? No Rio Madeira acontece muito isso. São balsas enormes que carregam até caminhões carregados em cima delas e etc. E continuam crescentes lá. Aqui é um exemplo de Paris, né? Deixa eu voltar aqui. Alguns tipos de embarcações fluviais no Brasil e no mundo. Então, em Paris, por exemplo, à direita ali, você vê uma ponte baixa, mas ela não é tão baixa quanto as pontes da Baixada Santista, que as associações de engenheiros, sindicatos e tal deixaram fazer nas épocas, que sempre houve essas fiscalizações e eles não se tocaram. E a hidrovia da Baixada Santista, por exemplo, já foi navegável e foi a maior exportadora de banana com embarcações de pequeno porte. Então, em Paris, nós temos portos fluviais nas margens e temos a navegação fluvial que passa nessa ponte, porque a embarcação é apropriada para o trecho, né? E cada trecho tem sua característica, tá? Antuérpia, a hidrovia Paraná, Paris, são exemplos. A hidrovia na bacia amazônica, você vê que na Amazônia é um potencial muito maior, né? E na hidrovia do Paraguai, de Corumbá para baixo, que não está nenhuma comboio, também tem uma composição de 25 embarcações, já estão chegando a 30 balsas num comboio só de minério, né, de ferro e manganês. Então, quando tem possibilidade de colocar um comboio maior, é lógico que se coloca, né? Mas quando não se tem que se adequar o cálculo, mas o lucro continua desde que seja feito a adequação do comércio e da distribuição em terra dos produtos, né? Aqui nós temos aquele quadro de classificação das hidrovias, que são 6 classificações. Eu não vou ler todas, porque já comentei mais ou menos, vocês têm ideia. Na classe 1, por exemplo, é o canal do Porto de Santos. Ele tem a capacidade marítima, então ele consegue chegar em embarcações de grande calado, né, e grande capacidade. Aí o 2 já vai diminuindo, né?
são de rios de grande potencial de transporte, e tem aí as características, aí vem para 3, 4, aí vai baixando a condição do comboio e da embarcação apropriada, né? Isso é a classificação das hidrovias por Pian, que é um grupo de pensadores que tem feito muitos estudos, continuam fazendo em vários segmentos portuários, hidroviários. Eles têm continuado a renovar a equipe deles e manter um padrão espetacular de quadros, né? Bom, então trabalhar América do Sul para revitalizar Mercosul, que eu já falei na primeira apresentação, uma parte, é vital. Você tem aí um potencial enorme que tem que ser revitalizado, sim, né? E, finalmente, o Brasil e o mundo precisam navegar. E termina aqui a segunda apresentação.